A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos, vocês que nos acompanham a partir desse momento. É para a gente um prazer, um privilégio receber vocês aqui conosco. E mais uma vez que nós possamos, ainda na presença do Senhor, render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e gratidão. O Senhor, Ele nos dá o prazer, a graça de nós podermos diante do seu altar, como eu estava dizendo pela manhã, clamar a Ele, gritar a Ele, ainda que nós não saibamos o que orar, ainda que a gente não saiba como chegar diante dEle, mas Ele está lá no seu alto e sublime trono, com seus ouvidos inclinados a nós, pronto a nos escutar, pronto a escutar as nossas súplicas, o nosso grito, como estava dizendo de manhã. Irmãos, abra sua Bíblia, você que pode aí na sua casa e aonde você está, em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Enquanto você faz isso, eu preciso pedir a você que compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra. Você que nos acompanha há algum tempo e ainda não se inscreveu nos nossos canais, faça isso nos nossos canais do YouTube, Facebook, no nosso Instagram. Se assim puder fazer, faça nas 3 igrejas de Dracena, Bernardes e aqui do Vale do Sol. Você vai estar ajudando essas igrejas a serem vistas, mas também além disso você vai estar ajudando a propagar a palavra do Senhor. Você vai fazer com que as redes sociais entendam que a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo, ela é importante, além de ser eficaz. Paulo diz assim aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É um pouquinho daquilo que nós estávamos dizendo aqui hoje pela manhã. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Nós precisamos entender que Jesus, Ele nos amou de tal maneira que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Mas também o Espírito Santo, que é aquele que nos consola dia a dia, assim como Davi clamou ao Senhor pedindo por socorro, o Espírito Santo, ele traz para nós força e para nós coragem para que nós possamos caminhar. E aqui ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, com as suas orações, com as suas súplicas, com ações de graças, ou seja, dizendo, Senhor, obrigado, apresentem os seus pedidos a Deus. De tal maneira que a paz que Ele trará a mim, a você, trará a nós, fará com que nós possamos guardar os nossos corações e as nossas mentes crentes, confiantes, com fé naquilo que Ele já tem preparado para nós. Lembre-se daquilo que foi dito de manhã. Quando você orar ao Senhor, quando você suplicar ao Senhor, quando você gritar ao Senhor pedindo socorro, creia que você já recebeu a sua bênção. Toma posse disso. E aqui assim a gente vai entender, a gente vai compreender que Deus é real. Em todo tempo Ele é real. Em nenhum momento Ele nos deixou e nem nos deixará sozinhos. Mas em todo o tempo Ele estará cuidando de mim e de você. Então que nós possamos fazer agora como Paulo está dizendo aos Filipenses mais uma vez. Vamos fazer com que as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas ações de graça, as nossas gratidões, o nosso muito obrigado, chegue aos ouvidos do Senhor. De tal maneira que nós possamos dizer assim, Senhor, o Senhor sempre foi e sempre será o meu único Senhor, o meu único Deus, aquele na qual eu renderei toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como disse Davi, pelos séculos dos séculos eu te bendirei, eu te louvarei.
Senhor, nós temos motivos para engrandecer ao Senhor, Pai. Nós temos motivos para dizer ao Senhor: muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela paz que vem de ti, muito obrigado pela misericórdia, bondade que vem de ti, muito obrigado pelo socorro, pela ajuda que vem do Senhor, a provisão que o Senhor tem colocado diante de nós. Obrigado, Pai, obrigado pelo cuidado. Obrigado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos amou e entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje dizendo mais uma vez: obrigado por tamanho amor. Obrigado pela liberdade de dizermos ao Senhor obrigado, porque nós sabemos que muitos não conseguem dizer isso, muitos não vivem isso, não têm essa oportunidade, mas nós temos essa oportunidade de render ao Senhor ações de graça, nossa gratidão. Obrigado, Espírito Santo, por nos acompanhar dia a dia, em meio às nossas fraquezas, às nossas lutas, às nossas ansiedades, e nos socorrer através do poder e da autoridade do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós abrimos as nossas vidas para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, porque, como diz Jeremias, o Senhor tem planos melhores do que os nossos para nós mesmos. Então nós abrimos as nossas vidas, os nossos lares, aonde nós estivermos agora, que o Senhor tome posse e tome controle de tudo, que a tua glória e o teu Espírito mais uma vez se faça presente ali, de tal maneira com que aquele que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora, consiga abrir os seus olhos espirituais e ver a tua glória, Espírito Santo. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, aonde essa pessoa está agora, Espírito Santo. Comece a tomar conta desse ambiente e fazer desse ambiente um ambiente de glória, para a tua presença e a revelação do nosso Deus eterno e poderoso. Que o nosso foco seja agora render adoração, louvor, glória e honra àquele que é único digno de receber. Que nada nem ninguém nos impeça de adorar a Deus vivo e real, aquele que é verdadeiro, o grande eu sou. E que todo o mal, tudo aquilo que venha tentar contra nós, seja nesse momento lançado ao mais profundo abismo, no poder do Espírito Santo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Desde já, Senhor, toda honra, glória, louvor, adoração e o nosso muito obrigado ao Senhor. Que eu e você juntos, com o nosso ministério de louvor, igrejas de Bernardes, Dracena, Vale do Sol e tantas outras que nos acompanharão e estão nos acompanhando nesse momento, possamos com alegria louvar, exaltar e bendizer ao Senhor, porque motivos nós temos dele, por ele e para ele é toda honra, toda glória e toda adoração. Louve e exalte ao Senhor. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as igrejas que nos assistem, que nos acompanham nesse momento. E para você também que não pertence a nenhuma igreja, nós queremos te saudar com a graça e a paz de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele veio para salvar o mundo, independente da sua situação agora. Ele te chama para esse culto de louvor e adoração. E nesse momento nós queremos convidar a vocês para abrirem o coração e acolherem da palavra da vida, acolherem a palavra que vem do alto, a palavra de Jesus, que é o melhor caminho para as nossas vidas. E nós queremos te convidar para esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, que você abra os seus lábios, levante as suas mãos e clame ao Senhor. No Salmo de número 150, o salmista ele diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor.
louvai ao Senhor. E essa primeira canção ela diz: eu me alegro em ti confiarei, Senhor. O Salmo de número 125, o salmista ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. E lá ele continua fazendo uma comparação como as rochas, os montes que estão em volta de Jerusalém. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Aqueles montes que servia de proteção, de fortaleza, que protegia aquela nação. Assim é Deus com a minha e com a sua vida. Ele nos guarda, Ele nos protege em todo o tempo. E no Salmo de número 103 ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que você possa nessa hora bendizer ao nome do Senhor, falando: Senhor, a ti nós bendiremos e clamaremos para sempre. Em ti confiaremos, és a rocha da nossa salvação. Louve ao Senhor com todo o seu ser. Vamos declarar Ele em forma de canção. Traga a sua alegria, a sua motivação para louvar ao Rei dos Reis. A ti bendirei.
tudo vem de Ti. Não há outro, Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti e no Senhor diremos: o Senhor é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Essa próxima canção, ela diz que o Senhor é um Deus que nos ouve no secreto. É um Deus que ouve as nossas orações. E na palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 6, logo após o Sermão da Montanha, o Senhor, Ele dá algumas recomendações aos seus discípulos. Ele fala em relação às esmolas, para não fazermos as esmolas à vista das pessoas, para sermos engrandecidos por ela. Nos dias de hoje, quantas boas ações nós vemos, mas por trás daquela boa ação está um selfie, para ser publicado numa mídia social e ser reconhecido pelos outros. Ele fala para que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta do nosso aposento e clamemos a Ele, porque no secreto o Senhor ouve a nossa oração. Ele diz: não seja como os hipócritas que ficam nas sinagogas e nas esquinas, gritando para que todos reconheçam a sua religiosidade. Ele ouve o meu e o seu clamor, o seu pedido de socorro, no secreto. E essa canção, ela diz isso: onde o homem não vê, o Senhor, Ele consegue enxergar as nossas vidas. Onde o homem não te vê, o Senhor, Ele te ouve. No secreto, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o seu clamor, o nosso pedido de socorro. Clame ao Senhor através dessa canção. Você que não conhece, feche seus olhos e clame ao Senhor. Diga a Ele: pois eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que me vê no oculto, no secreto. Tu és o Deus que me vê onde o homem não me vê, e eu sei que não estou só. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me ouve. Assim como Jesus fazia a oração ao Pai, Ele dizia: Senhor, eu sei que Tu me ouves. E assim é comigo e com você. Ele nos ouve. Clame ao Senhor. Trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou.
só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou Só. Eu não Estou só. Ele é o Deus que nos vê no oculto, no secreto. Aleluia. As vozes declaram Ele é o nosso Deus. Vamos declarar Ele é o Deus que nos vê. Ele vê a sua angústia. Ele vê o seu pedido de socorro, a sua súplica. Declare a Ele: Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê. Declare a Ele: Ele te vê. secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Você não está só. Estou só. Eu não estou só. E Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. eu não Não estou só. Não estou só. Aleluias, glória a Deus. Você não está só. Há um Deus que vê as nossas vidas, está atento ao nosso pedido de socorro. Essa próxima canção, ela diz que o Senhor reina no trono dos céus. Toda a criação, toda a criatura se prostra aos pés do Redentor, do nosso Salvador. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, lá tem uma passagem a qual uma mulher, ela vem com um vaso de alabastro, com um unguento preciosíssimo, e derrama sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos ficam discutindo ali, confabulando entre eles, mas ela poderia vender esse bálsamo preciosíssimo e distribuir o dinheiro aos pobres. Mas aquela foi uma ação memorável que ela fez para o nosso Redentor, o nosso Salvador. Quais ações você tem feito diante do Senhor? E é interessante que lá nesse capítulo Jesus diz: ela está preparando o meu corpo para a minha morte. E Jesus, ele continua dizendo: essa ação que essa mulher fez será lembrada em todas as gerações. Como anda o seu procedimento, o seu caminhar, as suas ações, atitudes diante do Senhor? Será que temos feito para colocar diante do Senhor e que sejam memoráveis, que o Senhor se agrada? E assim como o pai olha para o filho e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Coloque-se diante do Senhor com o coração quebrantado, arrependido. Fala: Senhor, talvez as minhas atitudes não louvam ao Senhor, mas eu estou aqui com o meu coração aberto, disposto a receber do Senhor e a andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra e aprender a cada dia mais e mais do Senhor. Ele reina no trono do céu, toda a criação se prostra diante dele. Louvemos ao Senhor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra
todo sempre. Pra sempre governarás. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou o meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás. seu reino é sempre eterno. Teu reino não Aleluia. Declare. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo Ó Santo Deus, fico maravilhado. Declare. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Bendiremos o Senhor para todo sempre. Ele reina em justiça e em verdade. E o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Por isso nós o adoraremos. Bendirei ao Senhor pra sempre.
as vozes, declare a Ele. Misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor é bom. Glória a Deus. E esse é o momento que nós também louvamos ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Você que nos assiste, está aparecendo aí no visor da sua tela todas as informações necessárias para você fazer transferências bancárias, Pix. E ainda assim, se você não tiver acesso a essa forma de fazer de transferir o seu dízimo, você pode estar ligando para os presbíteros da igreja, que nós estaremos indo até o local retirar o dízimo e trazer à casa do tesouro para que haja mantimento, para que a palavra do Senhor continue sendo compartilhada com aqueles que não tinham acesso. Hoje nós estamos transmitindo para o mundo todo, e é o que Jesus nos ensinou: ide, pregai e anunciai as boas novas do Evangelho a todas as criaturas. E o dízimo, ele tem essa finalidade. Esses recursos são trazidos à casa do Senhor para que a obra missionária continue sendo abençoadora, para que a palavra do Senhor possa ser anunciada através da igreja, para que os trabalhos feitos aqui na igreja possam ser feitos da melhor maneira possível. E o Senhor se agrada da sua vida, aqueles que dão com alegria. Se você tem alguma questão com o dízimo, ore ao Senhor, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Eu costumo dizer aqui, o Senhor, Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele olha a minha e a sua fidelidade, porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Que você possa nessa hora consagrar a sua vida financeira ao Senhor, porque Ele é fiel, e a sua palavra é verdadeira e não pode mentir. Fiel é aquele que prometeu. Vamos louvar ao Senhor, render a Ele adoração e nos derramar na presença dEle. Leva-nos além, Senhor.
adoração ao Senhor. adoração Somente a Ele se derrame e derrama na sua presença. meu coração deseja toda manhã te imaginar e me inspirar Pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. É incomparável, Senhor, tu és incomparável. o seu nome é maravilhoso. Declare, leva-nos além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-nos, Senhor. Leva-me além. Minha vida flua mais na tua unção, Mas no teu Leva-me além. leva-me além. Nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ao Senhor. Leva-nos além. Leva-me além. Leva-me além. que a Minha vida flua mais na tua unção, mais do teu mais do teu poder. Mais do teu poder. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pelo louvor, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de entrar no Santo dos Santos e contemplar a sua face. Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, nos chamou, ó Pai, para um reino eterno. Obrigado, Deus, pela sua graça, pelo seu amor derramado sobre as nossas vidas. Receba todo o louvor, toda adoração, todo o dízimo e toda oferta depositada no seu altar. Que seja para abençoar as vidas que não conhecem teu santo nome, abençoar a sua igreja e o povo que se chama pelo seu nome. Em nome de Jesus, amém. Abençoar as vidas que se chama pelo seu nome, abençoar a sua igreja e o povo que se chama pelo seu nome. Em nome de Jesus, amém. Aos irmãos, graça e paz aos irmãos da IPI, Jardim Vale do Sol, Bernardes e Dracena, essas três igrejas que estão debaixo do pastoreio do colega Jackson, que não está conosco porque se encontra um tanto enfermo. Nós esperamos que em breve ele esteja completamente recuperado. Minha saudação àqueles que nos assistem, porque nós estamos aqui seguindo todas as normas estabelecidas pelos governos. Aqui
No templo só estão os irmãos que estão cuidando do som e também da música, aos quais nós agradecemos muitíssimo pelo trabalho impressionante e extraordinário que realizam. Saudação especial aos meus amigos lá de Muzambique, em Minas Gerais, muitos que estão agora sintonizados pelas mídias aqui da Igreja do Vale do Sol. Nós estamos estudando sobre o tema Na Viagem da Vida. E nós vamos agora assistir um vídeo contando um pouquinho da vida de alguém que, apesar de todas as deficiências, ele fez da sua viagem da vida uma viagem positiva. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Eu não me canso de vê-lo. Já vi mais de 100 vezes. E cada vez que eu vejo, há alguma coisa que mexe com o meu coração. Abra o seu coração, eu vou abrir o meu também mais uma vez, e vejamos esse lindo testemunho de alguém que, apesar das deficiências, fez da viagem da sua vida, ou está fazendo, uma viagem prazerosa e abençoadora. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando um homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito." Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais: "Eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira?" E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho.
A minha mãe disse: Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram: por que este homem nasceu cego? Jesus disse: foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi: por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre. Senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Que testemunho maravilhoso.
Alguém que com tantas deficiências conseguiu e tem conseguido fazer da sua vida uma viagem maravilhosa. Quem sabe você esteja reclamando tanto das situações e olhe para esse exemplo, isso vai te animar. Nós estamos estudando sobre a última viagem que o apóstolo Paulo realizou, uma viagem que foi de Israel para a Itália, de Jope para Roma. E nessa viagem nós já vimos algumas lições, houve uma tempestade, momentos difíceis, trocou de navio. E agora nós vamos estudar a partir do verso 35 do capítulo 27 até o verso 41. Atos, capítulo 27, 35 a 41. Lembre-se que o livro de Atos foi escrito por Lucas, companheiro de Paulo, especialmente nesta viagem. Então ele foi testemunha ocular de todos esses fatos que ele narrou posteriormente. Tendo dito isto, Paulo então tomou o pão e deu graças diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Na viagem da vida nós vamos aprender com o apóstolo Paulo as seguintes lições hoje à noite. Primeira, precisamos dar graças a Deus pelo alimento, mesmo naquela situação difícil. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que a coisa estava tensa. De repente, então, Paulo abre um momento para a alimentação. E ele não se esquece de fazer aquilo que sempre devemos fazer diante de uma refeição: dar graças. Ele deu graças, ele partiu o pão e repartiu com aqueles que ali estavam. Jesus, quando depois da ressurreição, no caminho de Emaús, quando chega na casa onde os seus companheiros de viagem pediram para que ele ficasse, ao partir o pão e dar graças, ele foi reconhecido. Então, esse é um belo e saudável costume que nós precisamos desenvolver. O alimento é uma provisão de Deus para a nossa sobrevivência. Quando Deus criou o ser humano, veja bem que interessante, até o 5º dia, Deus veio criando pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Mas no 6º dia, quando foi criar o ser humano, ele não disse, mas pela primeira vez ele usou a matéria-prima pré-existente, a terra. E da terra ele fez o ser humano. Por quê? Será que o poder de Deus havia se esgotado? Lógico que não. Mas ele fez assim para que haja e houvesse uma interdependência entre o ser humano e a terra. A terra só é produtiva porque o ser humano nela trabalha. E nós só estamos vivos e temos tudo o que temos porque a terra generosamente, como boa mãe, nos oferece tudo o que precisamos. Agora é interessante, nem todo mundo percebe um dos ministérios do Espírito Santo, relatado no Salmo 104, entre outros textos. É ele que renova a face da terra e sustém todas as leis criadas na natureza. Você sabe por que nós não estamos voando agora? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. E quem que mantém essa lei da gravidade? O Espírito Santo. Ele é o protetor de toda a criação de Deus. Ele estava no início da criação e continua cuidando dessa criação. Na famosa oração do Pai Nosso, há um momento que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é nosso, não é só meu. Então é importante repartir.
E queridos irmãos e amigos, nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, se você tem para a sua sobrevivência, aleluia, mas se você tem um pouco mais que você pode repartir, faça-o. Há muitas maneiras de você ajudar alguém que está tendo uma necessidade, porque lembre-se, o pão é nosso e o dia também é nosso. Vamos ser agradecidos, vamos dar graças, porque tem tanta gente no mundo que infelizmente, por uma série de razões que não é o momento aqui da gente ficar trabalhando, cada uma delas. Mas tem gente que passa fome, apesar de tanto alimento ser jogado fora, apesar de tanta produtividade que a terra tem. Mas mesmo assim, por uma série de razões, há pessoas que ainda passam fome. Por isso, qualquer que seja a circunstância, veja o que o apóstolo Paulo fez aqui naquele momento, ele deu graças, partiu o pão e repartiu com os demais. A segunda lição que a gente aprende nesse texto com o apóstolo Paulo, com o tema Na Viagem da Vida, é que nós precisamos contagiar positivamente as pessoas. Contagiar positivamente as pessoas. Aquela atitude de Paulo contagiou os outros companheiros de viagem, eles se animaram, se fortaleceram, e aí a coisa ficou melhor. Jesus, ele contagiava positivamente as pessoas tinham prazer em ouvi-lo, porque ele tinha palavras que traziam ânimo para a vida das pessoas. Sim, mas gente, como tem pessoas que não ajudam nessa área, né? Como tem pessoas que são negativas. Você já viu que o ser humano até de vez em quando briga para ficar mais doente que o outro? Um fulano fala assim, chega assim e fala, meu amigo, eu estou com uma dor aqui nesse lado da coluna. Aí o outro fala assim, isso não é nada, você sabe a dor que eu tenho. Até nas dores e enfermidades a gente briga para ter mais que o outro. É um negócio inexplicável. Como tem gente que só pensa negativo, não anima as pessoas, a palavra é sempre ruim. Nesse tempo de pandemia, tem pessoas que só conversam dessas coisas. Sim, a gente sabe que a pandemia está aí, estamos vivendo um momento difícil, mas não deixe essas notícias trazerem para você um down, ficar para baixo. Por isso que a palavra de Deus nos anima, e a gente pode contagiar positivamente as pessoas. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Há muitos anos atrás, quando nós começamos o trabalho com células lá na IPI Central, a reunião sempre começa com uma proposta de participação de todo mundo chamado quebra-gelo. Então faço uma pergunta onde todo mundo responde rapidinho. E naquela noite era eu o responsável em introduzir o quebra-gelo. E eu fiz então a pergunta, onde você gostaria de passar suas férias? Nós estávamos ali perto de dezembro, janeiro. Então, eu, logicamente, eu era o primeiro a responder, eu disse, olha, eu gostaria muito de arrumar uma casa na praia, assim, pé de areia, e ficar ali curtindo o mar. Uma irmãzinha, pensando sempre negativo, falou, não, a areia e coqueiro, eu falei que a casa devia ter coqueiro na frente. Coqueiro tem muito mandruvá. Tá bom. A outra pessoa falou, eu gostaria, ela é professora de história, eu gostaria de fazer uma viagem a Paris, conhecer o Museu do Louvre e aprofundar meus conhecimentos da história. Aquela mesma irmãzinha falou, não, viajar de avião a gente passa mal, vomita. Aí a terceira pessoa falou, eu gostaria de reviver meu tempo que eu vivia na área rural e vivia lá uns dias, lá com os animais e aquela coisa toda onde eu fui criado. Aquela mesma pessoa falou, não, essa área rural tem muita sujeira. Eu virei para ela e falei, não aguenta aí. Minha irmã, quando Jesus voltar, acho que quando chegar no céu, você vai pôr algum reparo, você vai achar que nem tudo está bom. Não é possível. Eu sei que você conhece gente negativa. Eu só espero que você não seja um negativo. Que você tenha a palavra de ânimo. Que você saiba colocar a pessoa para cima. E não usar palavras para contagiar negativamente a pessoa. Querido, se ao mesmo tempo em que há um vírus se espalhando e contagiando as pessoas com essa enfermidade complicadíssima, vamos viralizar o bom ânimo.
Vamos ter uma palavra de ânimo. Vamos ter um espírito diferente. Não vamos ignorar, não, a enfermidade está aí, todo cuidado. Você viu que eu cheguei de máscara aqui, todos aqui estão mascarados, são crentes mascarados. Mas, por favor, não deixe o Covid-19 dominar você. Muda a conversa, muda a prosa. Quando começar a conversar sobre isso, você já sabe o que tem que fazer, já sabe as providências, já sabe o que está acontecendo, então, muda a prosa. Outra lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo nesse texto, na viagem da vida, nós precisamos ser organizados. Veja que Lucas era médico, e um médico ele tem que estar muito organizado, ele não pode fazer as coisas de qualquer jeito, ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo lá na mesa de cirurgia, por exemplo, não pode fazer de qualquer jeito. Veja que Lucas registra que eram 276 pessoas no navio. Há uma organização, há uma lista de quem são os passageiros. Jesus era extremamente organizado no seu ministério. Quando ele multiplicou pão e peixe, ele mandou que recolhessem aquilo que não foi utilizado e sobraram 12 cestos. Ele mandou repartir a multidão de 50 e 50. Veja, há uma organização. Há muitas pessoas na vida que não se organizam em nada. Por isso a vida fica difícil. Eu, ano passado, finalzinho do ano passado, tornei-me cidadão português. Agora eu tenho dupla cidadania. Meu avô veio de lá com 4 ou 5 anos de idade e eu consegui pela internet, só para vocês terem uma ideia, o livro de embarque da família. Lá no Porto, em Portugal, eles embarcaram no dia 24 de outubro de 1897. E tem a relação de todos os passageiros. Já pensou? Não tinha computador, não tinha Excel, não tinha nada disso. Eles fizeram cuidadosamente a lista de passageiros. Há uma frase na nossa bandeira muito importante: ordem e progresso. Eu gosto até de pensar, ordem é progresso. Porque onde você põe ordem, muito facilmente você vai ter progresso. Aonde há desordem, dificilmente vai ter progresso. E a gente precisa se organizar, meus irmãos, na vida espiritual, por exemplo. Eu gosto de falar da vitamina BO. Você conhece a vitamina BO? Bíblia e oração. Para cuidar da vida espiritual, a gente precisa dessa vacina. A gente precisa dessa vitamina. Bíblia e oração. Não descanse só com o estudo da palavra que você está ouvindo aí pelas redes sociais, pelas mídias. Tenha também o seu tempo de meditação, de estudo da palavra, para você, para o seu coração. Nesse tempo de pandemia, estude os Salmos. Leia os Salmos. Ali são orações em tempos de profunda angústia. Há também orações em momentos de profunda alegria. No lado relacional, sim, a gente está tendo que ter o isolamento, não pode ver as pessoas, mas mesmo assim, através das redes sociais, mantenha um relacionamento mínimo e saudável. Cuidado para você não ficar passando fake para frente, fake news, mentira. Cuidado para não ficar atrapalhando a vida das pessoas com tanta coisa que você vai... isso aqui é interessante. Aí vai lotando o celular da pessoa. Então cuide dos seus relacionamentos, os mais íntimos. Põe em ordem o seu mundo emocional. Então, estão tempos difíceis, meus irmãos. Tudo mexendo com as nossas emoções. Queridos que estão partindo. A gente fica com o lado emocional abalado, entristecido. Não é fácil, não. Não é fácil ficar trancado em casa. Não é fácil ter que sair para o trabalho correndo risco. Não é fácil. Há uma série de pressões emocionais sobre todos nós. Tanto aqueles que estão podendo ficar em casa, ou trabalhando em casa, ou aqueles que têm que sair, correr o risco. São pressões que estão sobre nós e a gente precisa saber administrar. Organização na área financeira, mais do que nunca, esse é um tempo para a gente pôr em ordem as nossas finanças. Porque graças a Deus, se a gente não está podendo sair tanto para fazer os passeios, para jantar fora, para ir no shopping, então você pode economizar. Use esse tempo para pôr em ordem suas finanças, para que você saia das dívidas.
Saia da dependência de cartão de crédito, de cheque especial, essas coisas que escravizam as pessoas sem que elas às vezes percebam. Há um livro, se você puder encontrar e lê-lo, Ponha em Ordem Seu Mundo Interior. Muito importante a gente colocar em ordem essas situações. Uma outra lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo na Viagem da Vida, nesse texto, é que nós precisamos abrir mão até de coisas importantes. Veja o versículo 38. Abrir mão até de coisas importantes. Depois de terem se alimentado e estarem satisfeitos, jogaram todo o restante do trigo no mar. Meus irmãos, foi um baita prejuízo. Aquele navio, além dos passageiros, levava também carga. E essa carga teria algum retorno financeiro. E para sobreviver, optou-se em jogar o trigo no mar. Você sabe que Jesus abriu mão de alguns atributos para poder viver entre nós. O apóstolo Paulo chama isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, dizendo: ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele abriu mão de atributos importantes para viver entre nós. Enquanto esteve entre nós, Jesus não era onisciente, sabia disso? Ele não sabia mais de todas as coisas, ele abriu mão disso. Ele se esvaziou para poder estar entre nós. Não era onipresente, ele tinha que andar e andar para caramba. Não tinha carro. Talvez a única vez que ele andou de jumentinho foi aquele dia que entrou em Jerusalém. E aí ele foi enjoado. Aí ele pegou um jumentinho 0 quilômetro. Aí ele falou: não, agora tem que ser um zerinho. Caminhava demais. Ele abriu mão para poder estar entre nós. Na vida, há momentos que a gente tem que abrir mão de coisas que são até importantes. Mas é melhor preservar a vida e abrir mão dessas coisas. Como eu disse para vocês, eu me tornei cidadão português. E um dos meus sonhos era, assim que eu pudesse, estrear essa cidadania e passar um tempo lá em Portugal. Aí veio a pandemia. A gente não pôde sair, fecha o aeroporto, essa coisa toda. Tudo bem, eu administrei isso. É importante, gostaria de realizar esse sonho? Tudo bem, mas não vai dar agora. O importante agora é eu viver, eu ficar vivo. Para que daqui a algum tempo, quando os aeroportos abrirem, eu possa viajar. Então, há coisas das quais a gente pode e deve abrir mão, mesmo que elas sejam importantes. Uma outra lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo na Viagem da Vida, versículo 39 a 41, parte A, a gente fica encalhado. Ficamos encalhados. De repente, no meio daquela situação da tempestade, alguém gritou: terra à vista! E de repente, viu-se uma terra, uma costa que não era conhecida. Então, largaram as velas, liberaram o leme e deixaram o navio ir sozinho. Só que de repente o navio, na sua proa, afundou num banco de areia, ficou encalhado. Eles não sabiam que tinha esse problema. E ali ficaram. O que isso serve para nós? Você já ficou encalhado na vida? Tem muita gente aqui que talvez nunca tenha dirigido em estrada de terra, mas os mais antigos sabem o que é isso. Ficar encalhado no meio do barro e ter que sair para empurrar, sujar tudo. Quantas vezes a gente já encalhou em outras áreas da vida que não apenas dirigindo? Às vezes a gente queria ir para frente, mas não deu. Tivemos que parar um pouco, encalhou a chamada daquele concurso que você fez e passou, não foi para frente. Encalhou aquela perspectiva que você tinha, tem que dar uma parada. Talvez você tenha que chamar outras pessoas para ajudar a gente a sair desse momento que a gente está encalhado. Foi isso que aconteceu. Sabe, gente, nem tudo na vida nós vamos ter a velocidade que a gente quer. Há momentos em que não vai dar nem para ir para frente nem para trás. Vai ter um banco de areia, aonde a proa do navio, nossa vida, vai encalhar. Sabe? Muitas empresas, governo, famílias já estão encalhadas nessa pandemia. Muitos vão precisar de ajuda. Então, se você tem facilidade
para ajudar alguém que está encalhado a sair desse problema, faça isso. Talvez você que esteja me ouvindo, você é um empresário, tem a sua empresa, eu sei que é difícil, mas tem tanta gente que está desempregada, de repente você pode fazer um gesto. Se cada um que puder arrumar emprego para mais um, que seja qualquer emprego, para aquela pessoa que quer subsistência. Porque, às vezes, se ninguém empurrar, vai ficar muito tempo encalhado. E, finalmente, a última lição dessa noite, na viagem da vida que a gente aprende com o apóstolo Paulo, capítulo 27, verso 41b, nós enfrentamos perdas. Enfrentamos perdas. O que aconteceu? Com a parte da frente do navio encalhada, a parte de trás ficou aberta às ondas. As ondas vieram e bateram contra a popa do navio e quebrou tudo. O navio quebrou. Há momentos em que a gente sofre as perdas. Você sabe que Jesus chorou poucas vezes enquanto esteve entre nós. E uma das vezes que ele chorou foi quando ele soube da morte do seu grande amigo Lázaro. Ele chegou e houve uma convulsão, é a palavra grega. Ele teve uma convulsão interna, porque o seu grande amigo já há 4 dias havia falecido. Nós vamos ter perdas, elas são inevitáveis. E o segredo é aprender com elas. Às vezes, não é, Dentinho, nós que somos santistas, né? Às vezes a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias do nosso glorioso. Não é verdade? Tem gente que só lamenta a derrota, mas na derrota você aprende. Quem ganha, de repente, vai só vibrar, vai só festejar. Mas quem perde vai analisar, para que erros que foram cometidos não sejam cometidos novamente. Perdas são inevitáveis e o segredo é aprender com elas. Li num livro o seguinte pensamento: minha vida não está cheia de rancor pelas decepções, ela está completa por causa delas. Vou repetir: minha vida não está cheia de rancor pelas decepções, está completa por causa delas. Nessas situações de perda, muita coisa na nossa vida fica mais completa. Li também uma história interessante. Faleceu a mãe de um rapaz e ele tinha vários amigos. E os amigos chegaram todos abraçando e chorando e dizendo alguma coisa bem na orelha dele, no ouvido dele. Mas teve um amigo que chegou, chorou, abraçou, não falou nada. Sentou-se numa das cadeiras ali do velório, não abriu a boca, não conversou com ninguém. Ficou o tempo todo em silêncio. E aí esse homem, comentando sobre o velório da sua querida mãe, disse que a única pessoa que ele se lembrava que foi lá e foi bênção e foi consolo, foi esse que ficou em silêncio, não falou nada. Às vezes na vida a gente tem que só ficar em silêncio. Quando os 3 amigos de Jó chegaram e viram Jó naquela situação, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos. Os 3 amigos, que depois iam falar umas abobrinhas, mas durante 7 dias ficaram em silêncio, porque diante do que viram, não tinha o que falar. Então, diante de tantas situações de perda, eu não sei o que falar, confesso para vocês, mesmo como pastor há 42 anos, hoje faleceu um rapaz, mais novo que eu, foi membro da IPI Central enquanto eu era pastor, Marcelo Alberti. Menino precioso. Eu sei, há textos que falam do consolo: nem morte, nem vida poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim de maneira nenhuma morrerá eternamente. O apóstolo Paulo dizendo: eu estou bem certo que aquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei disso. Isso é palavra de Deus. Mas muitos desses momentos, eu prefiro me aquietar. Ficar quieto. Porque não sei o que dizer. Para o pai, para as irmãs, para a esposa. Difícil. Por isso, quando a gente enfrenta as perdas, a gente precisa até saber lidar com elas e ajudar aquelas pessoas que passaram também pelas suas perdas. Essas são as lições na viagem da vida
dessa noite. Mês que vem, com a graça do Senhor, aqui estaremos para dar continuidade. Até que, em algum mês, a gente vai chegar em Roma. Então, por gentileza, continue lendo esse texto na sua casa. Medite nele. Você vai encontrar lições preciosas também para a sua vida. Lições que às vezes eu nem encontrei. E se você encontrar, compartilhe comigo. Que eu quero acrescentar às lições que Deus me deu a bênção de descobrir aqui. Para que essas lições ainda aumentem, sejam maiores do que aquelas que eu já encontrei. Curve a sua cabeça onde você está. E vamos orar. Ó Deus, Tu que és aquele que comanda o navio da nossa vida. O Senhor está no barco conosco. E com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ainda que venham as tempestades. E ainda que quase o barco da nossa vida possa naufragar. O Senhor está ali para dizer às ondas, aquietem-se. Para dizer ao mar, aquiete-se. Nós precisamos, Pai, nesses dias em que estamos vivendo, especialmente, dessa presença, para a gente poder vivenciar essas lições que aprendemos hoje. Abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Abençoa o Teu povo que partilhou e acompanhou a Tua palavra aqui através desse vídeo. E que a Tua palavra produza os efeitos para os quais ela foi estabelecida. Dá-nos uma boa semana. Abençoa o pastor Jackson. Abençoa as famílias entristecidas. Cuida dos enfermos. Cuida da Tua igreja, mesmo que ela não esteja tendo a possibilidade de se reunir presencialmente. Mas as portas do inferno jamais vão vencer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Agradecemos ao pastor Paulo pela palavra do Senhor, por esses ensinamentos riquíssimos que o Senhor tem abençoado as nossas vidas, abençoado a sua igreja. E esse é o momento que nós queremos ter um tempo de intercessão, orar pelos pedidos que foram colocados nas mídias sociais. Queremos também dar alguns avisos. Terça-feira nós teremos o nosso culto de intercessão. O culto ainda será online. No domingo o culto será presencial, seguindo todos os protocolos, as regras aí, as leis que foram impostas ao nosso município. No decorrer da semana estaremos orientando aos irmãos através do WhatsApp quais os procedimentos que irá acontecer aqui. Tá ok? Vamos orar? Temos alguns pedidos aqui. A Cida Guerra, pela Cleusa e Suelen, pela Beth, Laurita, Luiz Carlos, Ademir, Priscila, todos os irmãos e irmãs da igreja, as demais famílias. Vanessa e Bruna Gonçalves pedem pelo seu irmão Sérgio Henrique, que está na UTI. Temos mais pedidos? Meire Calisto, pelos pais da Rosiane, Dona Leonícia e seu Maurino, e pelo seu tio Luiz Rodrigues, Serginho Crepaldi, por Sérgio Henrique, Otávio Rocha, Célio, e por todos internados em estado grave. Silva, por sua família, pela Beth, Luciene e por todos os necessitados. Amém? Você aí onde você está, clame ao Senhor essa hora. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o nosso Deus, Ele é suficiente para atender os nossos pedidos. Assim como diz o salmista no Salmo de número 21. Eu olhei para o alto e sei de onde vem o meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e a terra e as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Interceda essa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos nessa noite tão especial. Nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, agradecemos pela palavra revelada às nossas vidas, pelo louvor e por tudo que aconteceu aqui no seu altar de graça.
Receba para a honra e glória do seu nome. Essa hora nós colocamos todas essas vidas, ó Deus, diante do Senhor. Todo o clamor, ó Pai, colocado aqui, ó Deus, que os seus filhos e filhas estão levantando ao Senhor. Inclina os seus ouvidos, ó Pai, a cada pedido, a cada necessidade. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, em seu corpo físico, aqueles que estão enfermos espiritualmente. Toca com a sua mão de cura e poder, ó Deus. Opera, Pai, com o seu bálsamo de cura. Toca essas vidas, Senhor, para a glória do seu nome. Toca, Senhor Deus, aqueles que estão clamando por uma necessidade financeira, que perderam seus empregos, que estão, ó Pai, em situações críticas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ser, ó Deus, o suprimento dessa família. O Senhor é a nossa porção, a nossa herança. Toca, Pai, essas vidas, dê, ó Pai, uma oportunidade profissional. Supra, Pai, cada necessitado essa hora. Abençoa, Deus, os empresários, ó Pai, que sofreram, que estão sofrendo, ó Deus, nesse momento, por não poder abrir os seus comércios, estarem perecendo. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, nós clamamos, ó Pai, olha para as nossas vidas, olha para a sua igreja, Pai, para a liderança da sua casa, para a vida do pastor Jackson, ó Deus, a sua saúde, a sua família, a esposa e filhos, todos os presbíteros da sua casa, os diáconos, os membros da sua igreja, Pai, toca com a sua mão de cura e poder, revista-nos, ó Deus, com teu sangue precioso, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece cada anseio, cada necessidade. O Senhor é aquele que sonda o mais profundo de cada coração. O teu Santo Espírito é que esquadrinha a nossa alma e o nosso ser. E tudo está nu diante do Senhor. Nada podemos esconder, Pai. Limpa as nossas mãos, os nossos corações. Que possamos chegar ao Senhor com o coração puro e as mãos limpas. Olha, Senhor Deus, para a sua igreja, Pai. Olha para a sua casa, para o seu povo. Povo esse que te chama pelo seu nome. E nos dê a paz, nos dê a sua graça. Em nome de Jesus, o Filho amado. Amém. Amém. O penúltimo livro da Bíblia é a carta de Judas. Não, logicamente, o Judas, que era o apóstolo que acabou morrendo. Aqui é o Judas, irmão de Tiago. E ele é uma carta tão curtinha que alguns chamam de o bilhetinho de Judas, não é? E o último versículo, ele tem uma linda bênção que com ela nós encerramos o nosso culto aqui, apesar de que ele continua onde nós formos. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e por todos os tempos. E o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe, uma boa semana.